Boa tarde a todos. Eu sou a Daniela Diniz, uma das diretoras do Great Place to Work. Hoje atuo junto ao time de educação ali dentro do Pilar Recursos Humanos. E é um prazer estar aqui nessa série que a gente está conduzindo junto com a ADP. E antes de eu passar para a Gabi os avisos técnicos, eu estou vendo que tem gente com o áudio acho que ligado, então eu vou pedir, por favor, para que vocês coloquem no mudo, para que a gente não tenha tantas interferências de ruído, tá? Então, assim, retomando aqui, a gente está no terceiro encontro em parceria com a ADP, em uma série de 6 encontros que a gente vai ter no ano. Tivemos o primeiro, o mês passado, falando sobre o retrato da força de trabalho no mundo, né? Um estudo em profundidade que a ADP fez, convidando vários líderes de RH de diversos setores, e depois iniciamos a nossa série setorial. Então, há mais ou menos 20 dias, a gente falou só com líderes de RH da indústria, e hoje a gente inaugura que esse próximo é só para líderes de RH do setor de tecnologia. Então, a ideia justamente do Talks, né, do GPTW Talks, é trazer e compartilhar cases, dados, estudos e promover esse grande fórum para que a gente possa, de fato, ter essa troca bacana entre líderes que estão vivendo aí os mesmos desafios. Acho que temos aqui... Opa, Marcelo, se puder fechar seu áudio, obrigada. Então, a gente vai ter hoje uma discussão até mais ou menos 6h30. Temos aqui pessoas super especiais, cases muito especiais para compartilhar com a gente dados e histórias. Certamente vai ser mais um daqueles bate-papos que a gente não vai ver a hora passar e vai querer continuar. Eu passo aqui para a Gabi agora, eu estou com um time legal aqui do GPTW também, para me ajudar nessa condução. Então, a Gabriela Honório, do time de marketing, vai passar apenas alguns avisos técnicos, né, da condução nessa 1h30 que a gente vai ter. Gabi, seja bem-vinda ao nosso fórum. Oi, obrigada, Dani. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabi, trabalho aqui no GPTW também, no time de marketing, sou responsável por alguns eventos. Queria dar só alguns avisos aí para uma melhor experiência desse evento online. Então, acho que, em primeiro lugar, isso que a Dani já adiantou, pedir para todo mundo sempre manter o mute, né? O microfone no mute, se não for falar, para não atrapalhar os outros que estiverem falando, tá bem? Caso vocês queiram fazer perguntas a qualquer momento, vocês podem utilizar 2 ferramentas, ou mandar as perguntas pelo chat, eu vou filtrar aqui as perguntas e vou passando para a Dani, como moderadora ali, ou vocês podem utilizar a ferramenta de Raise Hand. Então, aqui embaixo, vocês têm um bonequinho de participantes, e aí vocês vão ver o nome de vocês aqui no primeiro lugar, e vocês têm uma mãozinha. Clicando nessa mãozinha, eu consigo visualizar a fila aqui das próximas pessoas para falar, tá bom? Gostaria de avisar também, então, que o evento está sendo gravado. A gente vai depois subir isso no nosso canal no YouTube, tanto do GPTW quanto da ADP, nossa parceira aqui nessa série de eventos que a gente está realizando. E também que a gente vai criar em seguida um trailer, né, com base nesses encontros setoriais. Então, após cada evento, a gente está criando um trailer bem bacana, por isso que a gente grava o evento. E aí, para facilitar, acho que a visualização de todo mundo, para todo mundo conseguir se ver, na parte superior da tela, vocês podem clicar aqui no modo de visualização e colocar em galeria, que é esse que tem vários quadradinhos. Assim todo mundo consegue se ver, tá bom? Era isso. Obrigada, Gabi. Ótimo. Não. E aproveitando, né, vão mandando suas perguntas ao longo dos cases e das apresentações, ou levante a mão para também compartilhar as perguntas, porque da nossa experiência digital aqui promovendo experiências, né, nesse novo formato online, quanto mais a gente tiver essa interação, mais bacana fica o evento. Tem sido assim desde o nosso primeiro consultor. Gente, por favor, colocar no mudo. Acho que o pessoal que está chegando, a gente está com algum ruído, então, por favor, colocar todos os microfones no mudo, só para deixar quem estiver falando mesmo no momento, para a gente não ter tantas interferências. Eu peço aqui mais uma vez. Eu gostaria de apresentar agora a Mariane Guerra, vice-presidente de Recursos Humanos da ADP, para dar boas-vindas à ADP, nossa parceira, desde o ano passado, né? Fizemos 2 talks no ano passado, no mundo físico, presencial, e agora estamos aqui no online. Mari, por favor,
dê suas boas-vindas aqui para todo o time. Já estamos com 54 pessoas na sala. Legal. Bom, boa tarde a todos. É ótimo ter tanta gente. Acho que o webinar vai ser particularmente interessante, porque esse mercado de tecnologia é um mercado que está sempre em transformação. Espero que vocês aproveitem bastante, tenham um bom evento. Os anteriores foram muito bons, né, Dani? A gente aproveitou bem. Eu não vou poder ficar o tempo todo dessa vez, vim só para dar um oi mesmo e dar as boas-vindas a todo mundo, mas eu tenho certeza que vocês vão ter um evento maravilhoso. É isso. Vamos, bom, vê o que você consegue ganhar de agilidade aí para a gente resolver isso lá. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Beto Brito, por gentileza, poderia desligar o seu microfone? Obrigada. Obrigada, Beto. Seja bem-vindo. Mari, obrigada mais uma vez. E antes de eu passar para o Renato, né, nosso primeiro convidado, eu queria passar a palavra para a Pamela Nielsen. Ela é sócia-diretora da regional que atende todas as empresas de tecnologia no GPTW, tem falado com vários líderes de pessoas aí, conduzido vários processos muito bacanas nesse momento especial que a gente está vivendo. Pamela, por favor. Oi, Dani, pessoal, Olá. Obrigada, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo. Em meio a todo esse cenário que estamos vivendo, a gente vem acompanhando aí como esse setor aí da tecnologia tem sido o motor nesse momento, né? Criando formas de o mercado continuar se movimentando. Eu, junto com o meu time, nós atendemos as empresas do setor, por isso estamos aí muito felizes. Nesse tempo todo, né, lá no começo, a gente promoveu já um primeiro encontro com CEOs do setor de tecnologia. Foi um encontro bem legal, tivemos aí 65 executivos e executivas com a gente. E naquele momento, lá no começo da pandemia, a gente fez uma discussão em torno de entender como cuidar das pessoas nesse momento, como principal diretriz, né? E também como manter os negócios andando, como estimular os negócios. Então, foi legal que a gente começou a ouvir o mercado no setor de tecnologia, com esse bate-papo dos CEOs, e aí passando aí todo esse período, né, 4 meses, foi um movimento intenso aí que a gente fez no time de estar próximo do mercado. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui tiveram uma ou mais conversas conosco, né? E o nosso objetivo era estar próximo, ouvir vocês, ouvir as empresas desse setor acima de tudo, e junto com a nossa expertise em consultoria, em gestão de pessoas, encontrar formas de conseguir apoiá-los, né? Seja através de uma pesquisa, ou até mesmo capacitando os líderes aí, como a gente fez aí com várias de vocês, trabalhando treinamentos customizados. Foi e ainda está sendo um trabalho intenso, né, pessoal? Acho que para todos nós, mas o que a gente vem observando, especialmente ainda no setor de tecnologia, é que muitas empresas já estão colhendo os frutos de todo esse trabalho intenso desse momento, né? Seja numa pesquisa de clima, melhorando o resultado, esse é o comportamento que a gente vem observando, que as melhores continuaram escutando as pessoas e a maioria evoluiu no resultado da pesquisa nesse período, ou até mesmo em perceber o quanto a sua empresa estava conseguindo se adaptar a esse momento, né? Se adaptou, teve aí práticas, uma cultura aí, que fomentou e proporcionou que a empresa se adaptasse melhor ao formato de home office, a uma gestão à distância e tudo mais. Então, a gente viu que não foi fácil, não está sendo, né? Mas que realmente a gente já vem colhendo frutos aí desse trabalho. Bom, e aí depois desse encontro, de tudo que aconteceu aí nesses 4 meses, desse encontro inicial com o setor lá no comecinho dessa pandemia, a gente volta aqui com vocês. Dessa vez escolhemos bater esse papo com vocês que estiveram na linha de frente nesse momento aí, que vamos dizer assim, vivemos momentos emocionantes, né, para ser assim mais simplista, onde o RH foi extremamente demandado e, ao mesmo tempo, muito fundamental. Então, a gente escolheu estar com vocês hoje, não novamente aí com os presidentes, as presidentas, e convidamos para compartilhar com a gente aí 3 empresas do setor,
mas com realidades bem diferentes, né? E que foram impactadas também de formas diferentes nesse período. São clientes, são empresas que são clientes do Great Place, super parceiras nossas aí em várias frentes, e são também empresas bastante consolidadas na atuação em gestão de pessoas. E aí, então, a gente convidou para contar para a gente como foi, como está sendo passar por todo esse momento. Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito aí. Então, Mônica, Léo, Nayana, super obrigada por vocês aceitarem compartilhar com a gente. Vai ser um prazer aí enorme ouvi-los e tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês hoje também. Pessoal, super obrigada pela presença de todos, bom evento e aproveitem. Obrigada, Pam. Bom, agora vamos aqui dar início ao nosso... A gente tem muita gente, a Pamela já previamente apresentou aqui, né? A gente vai ter hoje, após o Renato, que logo mais apresento, já apresento, o Leonardo Ferraz, né? Diretor de Recursos Humanos da ClearSale, a Mônica Santos, da Log, né? Diretora de Recursos Humanos responsável pela gestão de na Log, e a Mariana, que é da Cisco, pessoal, ótimo, responsável pela gestão de pessoas na Cisco. E antes da gente entrar nos cases, eu tenho a honra aqui de apresentar, né, o prazer de apresentar Renato Meirelles, que é presidente e sócio do Instituto Locomotiva, que atua em várias frentes, né, Renato? Assim, frente em pesquisa, em traçar tendências de mercado, em gestão estratégica de empresas. Então, é um prazer ter você com a gente aqui. A gente já ensaia a sua participação há algum tempo em alguns eventos nossos. Eu sei que a sua agenda é super difícil, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente também, compartilhando um pouco de dados, trazendo um pouco do seu olhar sobre o setor de tecnologia. Pessoal, vou pedir mais uma vez, quem está entrando agora, a sala está bem cheia, a gente já está com 75 pessoas, para deixar todos no mudo, tá? Vou passar a palavra agora para o Renato. Então, Renato, tira seu microfone do mudo, eu vou colocar o meu do mudo, peço para todos colocarem também. Renato, muito obrigada, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, super prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme dividir com vocês um pouco do que a gente tem estudado aí sobre os efeitos da pandemia e para vocês com um recorte maior sobre o mercado de trabalho. E é importante começar lembrando que quando se fala de mercado de trabalho, você tem um mercado das grandes empresas, mas você tem do trabalhador normal, da Dona Maria, do seu João, do trabalhador autônomo, daquelas pessoas que na prática acabam formando, inclusive, a maior parcela da massa trabalhadora no Brasil. Então, eu separei um pouco esse nosso bate-papo, um entendimento sobre os trabalhadores no geral e depois um recorte que nós fizemos com uma pesquisa desenvolvida com gestores de recursos humanos para tentar entender como que as empresas estão lidando aí com o processo da pandemia. Vamos lá. Opa! Primeiro vamos entender um pouquinho sobre a questão do emprego e da renda durante a pandemia. 64% dos brasileiros afirmam que a sua renda pessoal diminuiu por conta do coronavírus. E isso vem subindo nas últimas semanas, né? Entre os mais pobres, esse número sobe para 73%. Eu estou dizendo isso porque a diminuição da renda, que é obviamente maior entre os trabalhadores informais do que entre os trabalhadores formais, eu vou mostrar para vocês logo mais essa diferença, tem criado uma atmosfera entre as pessoas que trabalham no nosso país de medo de perder sua renda, medo de perder o desemprego, medo de não conseguir honrar com as suas contas. Imagino que mais de 91 milhões de brasileiros hoje têm suas contas, tem pelo menos uma conta em atraso, sendo que a média são 4 contas em atraso desses brasileiros. Por que eu estou contando essa história? Por algumas razões. Primeiro, para deixar claro que existe uma tensão no ar sobre a saúde versus a manutenção da renda. Óbvio que essa é uma tensão
que não faz muito sentido, afinal de todos nós sabemos que só pessoas vivas consomem, só pessoas vivas recuperam a economia. Pessoas mortas não compram, não consomem e não trabalham. Mas o fato é que o ambiente geral dos trabalhadores, eu não estou falando das grandes empresas, eu vou mostrar mas é um certo temor aí de não conseguir trabalho, manter a sua renda de um lado e, por outro lado, de colocar em risco a sua saúde e a saúde das suas pessoas. Um detalhe interessante que quando a gente fala do setor de tecnologia, e aí eu estou falando agora de renda, não estou falando de emprego, nós fizemos recentemente um estudo que mostrou que, por exemplo, os entregadores de aplicativo, mais da metade conseguiram manter ou aumentar a sua renda entre os entregadores de aplicativo. Diferente do que pode pensar o senso comum. Das pessoas que entraram e passaram a trabalhar como entregador, hoje, esse número é de 2/3, sobe de metade para 2/3 que conseguiram manter ou aumentar a sua renda. Ou seja, são pessoas que, na contramão da média dos trabalhadores brasileiros, conseguiram ter um impacto maior na sua renda. Como entregadores, tá? Se você olha hoje no Brasil, nós temos quase 20 milhões de pessoas que recebem alguma renda através de aplicativo. E agora eu não estou falando só de entrega, eu estou falando do sujeito do GetNinja, do trabalhador autônomo que consegue um bico no GetNinja. Eu estou contando daquele dono de restaurante que não fechou graças ao iFood ou graças ao Rappi, e, obviamente, dos entregadores, como os entregadores da Log, e daqui a pouco vocês vão ver o case aqui. 20 milhões de pessoas que têm algum tipo de renda por aplicativo, é óbvio que coloca o nosso país com um novo tipo de geração de renda que não podia se imaginar nessa proporção até algum tempo atrás. Quando nós vamos olhar entre os trabalhadores formais, entre os trabalhadores de CLT, 40% teve a sua jornada de trabalho e o salário reduzido por conta da pandemia do Covid-19. Entre os trabalhadores formais. Então, a gente teve uma redução de renda de 64% no geral dos trabalhadores, entre os formais esse número cai para 40%, não quer dizer que se mantenha isso hoje, mas que teve em algum momento, durante esses 4 meses da pandemia, um impacto aí na sua jornada de trabalho e na sua jornada de renda. 87% está preocupado com o risco de perder o emprego. E quase 2/3 tiveram diminuído a sua renda por conta do coronavírus, como nós vimos anteriormente. Um outro detalhe interessante, é um número que cresce, é a perspectiva de futuro. Agora, acabou de sair o número de julho agora, e esse número subiu de 69% dos trabalhadores que acham que a sua renda pessoal vai diminuir para 73% no dado mais recente que acabou o campo, por isso que não está aí ainda nesse slide. E, de novo, isso mostra uma tendência entre os trabalhadores de insegurança com relação ao seu próprio futuro. 80% diz que ficarão mais atentos ao processo de desinfecção do local de trabalho do que antes da pandemia. A gente fez essa pesquisa recentemente para a Onet, que é uma multinacional especialista em desinfecção e limpeza de locais de grande circulação, né? E os números surpreendem, né? Então, 93% afirmam que hoje a desinfecção de local de trabalho é importante para se sentirem seguros neles. Então, quando nós estamos falando aí do processo de volta do home office, mesmo que seja uma volta parcial, mesmo que não envolva ainda os trabalhadores de grupo de risco, mesmo que seja em alguns dias da semana, a preocupação sanitária com o ambiente de trabalho, que era uma preocupação que não existia antes da pandemia, passa a ganhar força. E isso é muito importante de ser dito por uma razão muito simples. Imagine você estar trabalhando e um colega de trabalho espirra. Pensem junto comigo qual é a reação de vocês. O que vai passar no primeiro espirro que algum colega de trabalho tiver
do seu lado no ambiente de trabalho? Eu acho que a resposta para essa pergunta deixa claro o quanto que a preocupação sanitária faz parte de um novo cotidiano. E que por mais que tenha gente que lote os bares, a gente não pode achar que isso é algo que será generalizado na população brasileira nesse novo ambiente. 80 milhões de brasileiros hoje fazem parte do grupo de risco. Desses 80 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo de risco, 30 milhões são consumidores com mais de 60 anos, 50 milhões são consumidores do grupo de risco com menos de 60 anos. Eu tenho, entre esses 80 milhões, 60 milhões de pessoas que têm algum tipo de renda proveniente do trabalho formal ou informal. 60%. Pode ser com bico, 60 milhões, desculpa. Se o total do grupo de risco movimenta 2,1 trilhões de reais por ano, os trabalhadores do grupo de risco movimentam, foi capa do Estadão, essa pesquisa nossa, 1,6 trilhões de reais. Renato, o que você está querendo dizer com isso? Que o processo de volta ao trabalho também tem que ser dimensionado para mais de 60 milhões de trabalhadores que movimentam 1,6 trilhões de reais, o 2,1 é porque soma com a renda dos aposentados, e que sustentam 19 milhões de famílias, 19 milhões de famílias são chefiadas por pessoas de grupo de risco, e que precisam voltar ao trabalho de um lado, mas tem o risco de colocar a sua própria saúde em xeque se esse processo de volta ao trabalho não se dá de uma maneira satisfatória. Que é a distribuição de trabalhadores por conta própria, aposentados e empregados formais. Mesmo diante das dificuldades, as pessoas do grupo de risco valorizam o cuidado e a preocupação com a saúde nesse momento. 85% dos brasileiros de grupo de risco acreditam que a maior preocupação deve ser com a sua saúde e não com a economia, contra 77% da população que é fora do grupo de risco e 79%, 8 de cada 10 brasileiros afirmam ser favoráveis ao isolamento horizontal. Fora isso, vamos entender o papel que o trabalho tem nas grandes empresas, e essa é uma pesquisa que nós realizamos aí com profissionais de RH. Quando você fala com os profissionais dessas grandes empresas, o quanto que os profissionais de RH dessas grandes empresas ficaram orgulhosos das ações que a empresa em que trabalham tomaram para proteger os seus funcionários desde o início da pandemia do coronavírus. 54% deram nota 9 ou 10 por quanto que eles ficaram aí orgulhosos da ação das suas empresas. Nós tentamos entender também se, com os profissionais de RH, se há equilíbrio entre quem acredita que essas mudanças ocorridas no trabalho por conta da pandemia diminuíram ou aumentaram a motivação dos colaboradores dessas grandes empresas. E aí os números são bem divididos. Mudanças ocorridas no trabalho desde o início da pandemia do coronavírus impactaram na motivação dos funcionários em geral. 1/3 acha que aumentou a motivação, 1/3 que diminuiu a motivação e 1/3 de que não impactou a motivação. Ou seja, que os desmotivados já estavam desmotivados e os muito motivados permaneceram motivados. Agora, o quanto você diria que os funcionários da empresa em que trabalham estão preocupados em perder o emprego? Apenas 4% afirmam que não estão nada preocupados. Eu estou fazendo essa provocação porque mesmo aquela pergunta nas pesquisas internas de clima, ou nas pesquisas internas de clima, em que você pergunta, você quer voltar, não quer voltar? Na prática, rola um constrangimento de alguns funcionários em afirmarem que estão à vontade para voltar. Por quê? Porque o medo de perder o emprego é algo bastante presente entre esses profissionais. E, para terminar, 41% gostariam de ter algum tipo de acompanhamento psicológico nesse processo de volta ao trabalho. A mensagem que eu queria deixar para vocês, e óbvio que a gente tem muito mais material do que esses aqui,
Mas, em resumo, é que, obviamente, vai ser menos constrangedor fazer encontros como o nosso aqui hoje. As novas tecnologias foram a ferramenta fundamental para que essas pessoas conseguissem lidar melhor com o processo de crise. Nós temos pesquisas que mostram o número de pessoas que passaram a cozinhar em casa, o número de pessoas que passaram a criar um novo ambiente dentro do seu lar, para conseguir trabalhar de dentro de casa. Mas temos pesquisas que também mostram que o medo de voltar ao trabalho sem ter uma segurança de que essa volta será uma volta tranquila ainda está bastante presente entre os trabalhadores brasileiros. Pode ainda não estar muito claro para onde vamos, mas o que está cada dia mais claro, a cada nova pesquisa que nós realizamos, é que com certeza não voltaremos para o mesmo lugar que estávamos antes. Concluindo, o que a gente viu nas nossas pesquisas, o que nós observamos nos nossos clientes, que são as maiores redes de varejo, as maiores redes de indústrias e bancos do nosso país, é que nós passamos a ter um processo gigante de aceleração, onde todas as grandes empresas viraram startups. Aquela dúvida sobre a produtividade, aquela dúvida se o home office funcionava ou não funcionava, aquelas dúvidas se era possível contratar alguém, mesmo sem ter um contato físico com essas pessoas, foram dúvidas que diminuíram muito durante esses 4 meses de pandemia, fazendo com que claramente a gente não volte para o mesmo lugar de antes do nosso trabalho. Super obrigado para vocês aí, e depois eu estou super aberto para o debate, para as perguntas. Obrigada, Renato. Muito bons os números. A gente também tem feito algumas pesquisas diretamente com líderes de RH, com empresas, com funcionários, né? E esse dado que você trouxe sobre estar orgulhoso ou não das práticas coincide também com uma pesquisa que a gente fez aí só falando de Covid, das práticas das empresas. Então, da percepção que o funcionário tem, nesse caso foi diretamente feita com os profissionais, né? Sobre as políticas e práticas conduzidas pelas empresas nesse período. Tem só uma perguntinha rápida que eu queria que você respondesse antes de eu passar aqui para o Léo, que é só uma dúvida, né? Deixa eu olhar aqui de novo, que o nosso chat já está bem movimentado. Do Beto Brito, quais são os setores da pesquisa? Acho que ele ficou nessa dúvida de quais são os setores pesquisados. No caso das pesquisas com gestores de RH, eram empresas com mais de 5.000 funcionários. O outro lado era pesquisa com os trabalhadores da população geral, como pesquisa eleitoral, né? Então a gente ouviu aí 2.500 pessoas. Legal. Obrigada, Renato. Tem aqui comentário do Sérgio também. Sérgio Povo, que prazer ter você aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou abrir aí para você colocar um pouco do seu tempero aqui também na discussão. Mas antes disso, eu vou passar aqui a palavra agora para o Leonardo Ferraz. O Léo, ele é Head de RH na ClearSale, né? Uma empresa que está contratando. A gente fez um briefing na segunda-feira, um alinhamento rápido dessa discussão aqui. Ele contou o quanto que está aquecido ali o mercado. Ele chegou na ClearSale tem alguns meses, né? Acho que uns 8, 9 meses. Ele vai poder contar um pouquinho mais disso aqui para a gente. E falar um pouco desse reflexo todo, né? Acho que o Renato trouxe esse panorama, né, rápido do mercado, de uma forma geral, de como a gente está vivendo, e o Léo vai trazer aqui um pouco desse movimento. O tema da discussão aqui nessa digitalização dos hábitos, né, o quanto que a gente se tornou digital, e o Renato falou também, né, que bom que a gente teve as ferramentas, já tinha as ferramentas para poder entrar nisso, né, para poder virar a chavinha muito rapidamente, e o Léo vai contar aqui desse impacto que ele sofreu ali, né, de, poxa, alta demanda pelo serviço, portanto, aumento na contratação e toda uma nova relação de trabalho. Então, Léo, seja bem-vindo para contar o case aqui da ClearSale, empresa GPTW também, né, premiada pelo GPTW e pela primeira vez esse ano premiada também no ranking mulher. Seja bem-vindo, Léo.
Obrigado, Daniela. Obrigado todo o pessoal da GPTW pelo convite. E a gente está muito orgulhoso de ter recebido o prêmio de uma das melhores empresas para a mulher trabalhar, isso recentemente, no mês passado. Bom, e foi muito legal ver a palestra do Renato, porque eu fui identificando como a gente também foi se transformando nesses momentos, né? Como muitas coisas que a gente achava impossível, a gente acabou fazendo ser possível num curto espaço de tempo. Bom, como a Dani estava falando, eu estou na ClearSale há 8 meses, completando 8 meses, que eu brinco até que parece que faz muito mais, porque a gente teve que se transformar tanto e viver tanta coisa nesse período tão intenso. E eu vou compartilhar um pouquinho da história da empresa nesse período, só queria primeiro contar o que é a ClearSale, porque pelo menos eu, até há 1 ano e pouco atrás, nem sabia da existência, já que é um setor tão B2B. Né? Então, a ClearSale ela é uma empresa do setor de antifraude, que basicamente significa processar transações na internet, seja ou em lugares físicos, onde você determina se aquela transação está sendo uma transação real ou se é fraudulenta. Acho que todo mundo já teve ou conhece alguma história de dor de cabeça ali ou do lado que o cartão não passou e você estava realizando a sua compra, ou quando o seu cartão foi usado por uma outra pessoa. Então, é exatamente aí que a empresa atua. É uma empresa que tem 19 anos de existência. Hoje a gente atende mais de 3.000 estabelecimentos em 150 países. E o nosso escritório principal é aqui. Bom, agora onde ele fica é um conceito também mais vago, né? Mas o nosso escritório, a gente tem em São Paulo, nos Estados Unidos e na Cidade do México. Falar um pouquinho sobre o setor, acho que é importante para falar por que esse movimento e essa velocidade em contratações e que tudo foi ocorrendo no período. Né? A ClearSale hoje ela é líder nesse setor de antifraude, a gente tem mais ou menos 85% do mercado, e isso traz para a gente um volume de transações muito grandes. A gente tem hoje dos e-commerces, os 10 principais estão com a gente, 3 dos 5 principais bancos, 4 das 5 principais empresas de telefonia. E esses números, o que eles indicam para a gente é que a gente está diretamente ligado ao crescimento ou declínio do comércio eletrônico. A empresa é uma empresa que constantemente, o Brasil foi sofrendo um processo de digitalização de consumo e a gente foi caminhando nessa onda, e nesses 19 anos de história, a gente chegou no mês de março ali com um quadro de 1.600 funcionários. Esses 1.600 funcionários, eles são divididos cerca de 500 pessoas em áreas administrativas, tecnologia, data science, programadores, e você tem um contingente de 1.100 pessoas que são as pessoas que fazem análise dessas transações. Então, toda transação, se ela não é aprovada automaticamente pelo nosso algoritmo, ela vai para uma mesa onde as pessoas fazem análise para liberar, muitas vezes contactar a pessoa para liberar ou não a compra. Onde que eu quero chegar nisso e como eu quero linkar as histórias? O e-commerce de março para cá, ele teve mais do que o dobro de transações no período. Então, acho que se vocês veem algumas análises setoriais, claro que tem uma grande diferença do perfil de consumo, então você tem algumas quedas em ticket médio. Antes o brasileiro gastava na internet produtos de um valor nominal muito maior, agora pequenas compras passaram a ser parte do dia a dia. Você tem alguns setores, como farmácias, supermercados, que tiveram uma explosão de consumo, mas mesmo outros de bens duráveis ainda se mantiveram muito forte. E ao dobrar esse volume de transações, pensando que a gente tem a maior parte do mercado, dobrou o volume que a gente tem ali para processar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada, mas só dando um spoiler do final. Então, essa empresa tinha 1.600 funcionários, hoje a gente tem 2.200 funcionários, então a gente fez 600 contratações nesse período, e nesse momento eu estou com 400 vagas em aberto. Então, 600 contratações e falando um pouco de pessoas que nunca pisaram na empresa, e que a gente traz todos os desafios do hard, né, de como que eu faço esse processo digital, mas também do soft, como que eu trabalho cultura e como que eu trabalho engajamento
nesse período. Mas nosso primeiro desafio, quando a gente se deparou com a pandemia, era principalmente cultural, porque a gente, apesar de ser uma empresa de tecnologia, eu tinha 25 pessoas que faziam teletrabalho e o home office era uma realidade muito pontual, daquela que você combina com o seu chefe, você faz uma vez na semana, ou quando você precisa por algum outro fator, e não como uma rotina ali, como uma forma de trabalhar. Então a gente estava no começo do começo de estudar essas formas aí diferentes, ou que hoje são normais de trabalho. E a gente teve que fazer uma virada de chave. Para o meu time administrativo, isso foi muito simples. Então, eu tinha todos os desafios ali de como organizar rotina de trabalho, mas todas as pessoas tinham um notebook, todas as pessoas estavam acostumadas a ter uma mobilidade, e a gente simplesmente falou, tá bom, a partir desse dia a gente passa a trabalhar de casa. Mas essas outras 1.100 pessoas, eu operava num regime parecido com um de centrais de atendimento, então as pessoas usavam desktop, dividiam computadores, então eu tinha toda uma rotina de turnos e uma dificuldade muito grande de fazer essa virada de chave. A gente conseguiu em 10 dias fazer essa migração e foi mesmo uma força-tarefa, então naquele momento a gente ainda está botando a casa em ordem, né? Naquele momento foi, gente, pega o desktop, entra num táxi, num carro compartilhado e vai para casa. Depois, gente, quem tem notebook em casa, então a gente vai ajudar ali a logar para vocês conseguirem utilizar a nossa plataforma. E assim por diante até a gente conseguir migrar todo mundo. O Renato falou sobre a questão de grupos de risco e essa foi uma das nossas principais preocupações. Como a gente sabia que ainda teria um período para eu conseguir fazer a migração, no final foi um período de 10 dias, mas que a gente tinha riscos de que se alongassem, nosso primeiro movimento foi fazer um censo para entender quais são as pessoas que faziam parte desse grupo de risco, colocar elas em casa até que a gente conseguisse dar essas condições de trabalho e também começar a mapear outros aspectos da realidade das pessoas, que era qual o tempo que você leva para chegar até a empresa, como são as suas condições dentro do seu espaço de casa que passa a ser o seu espaço de trabalho. Então, muitos aspectos de ergonomia, muitos aspectos de barulho, de iluminação. Então, a gente começou a estudar um pouco isso. O nosso segundo movimento aí foi nessa linha. A gente fez uma distribuição das cadeiras da empresa. Então, hoje, cerca de 700 cadeiras da ClearSale estão na casa das pessoas. E aí, eu brinco sempre que no começo parecia que a pandemia ia durar 2 semanas, né? Então, a gente a primeira reação é vamos bloquear todas as atividades, vamos suspender as atividades e aí os cursos, os treinamentos, as atividades de qualidade de vida. A gente tem uma aula de teatro, a gente tem uma academia, a gente tem uma série de uma infraestrutura ali para criar essa relação e essa conexão pessoal. E o nosso primeiro ímpeto foi de segurar elas. Depois a gente percebeu, que a gente poderia se reinventar, e 2, como cada vez mais a gente vai percebendo que a pandemia não foi simplesmente uma onda, né? E sim um tsunami que segue ainda tendo o seu impacto. E a gente começou a fazer, então, uma série de reflexões sobre como a gente digitalizava práticas. Na parte mais hard, contratação, a gente migrou todo o processo para entrevistas virtuais, então todas as entrevistas ocorreram em plataforma digital. A gente demorou cerca de 1 mês para começar a perceber que a gente poderia fazer também dinâmicas de grupo. Eu tenho muitas vagas de turmas mais massivas, né? Então dinâmicas de grupo de forma virtual, e que talvez eu precisava avaliar de uma forma diferente as competências das pessoas, já que eu perdia um pouco dessa conexão grupal ali no dia a dia. Então eu comecei a introduzir outros questionamentos e verificar mais como elas lidavam em questões de relacionamento interpessoal. Outra parte sobre a contratação. A gente ficou 2 anos falando, podemos usar contrato, assinatura digital? Não podemos? Qual que é a questão legal nisso? Do dia para a noite a gente virou e hoje todo o nosso processo de contratação também ele é digital. Mas foi uma quebra de paradigma, né? Porque a gente falava que isso não era possível, que tinha tais riscos. E a gente começou a fazer
fazer essa mudança de mindset. E aí, aos poucos, a gente foi migrando nossas plataformas. Então, na ClearSale, a gente tem um conceito que chama T, que iniciou como terças-feiras, que todo funcionário tem 1 hora por semana que ele precisa dedicar ao desenvolvimento dele, que pode ser assistir uma palestra, ler um livro, ver um filme, fazer um debate, e a gente cria uma série de conteúdos nesse sentido que eram feitos ali presencialmente. Hoje a gente já migrou tudo isso para o modelo virtual. Então você tem desde temas profissionais, como discussão sobre técnicas de negociação, sobre OKRs, mas também a gente fala sobre o desenvolvimento da pessoa como ser humano. Então você tem aulas de culinária, de pilates, de exercício físico, em que a gente foi ampliando como o ambiente de trabalho, já que faz parte da sua casa, a família também pode fazer parte desse dia a dia. Então a gente começou a criar atividades e selo de quais atividades você pode fazer com a sua família, porque você está no momento de crianças dentro de casas, você está num momento onde está todo mundo confinado dentro de um mesmo espaço. Então a gente começou a criar selos e atividades para fazer com filhos e cônjuges. Uma preocupação adicional que a gente teve foi com a parte de qualidade de vida, também sobre o aspecto psicoemocional. Então, a gente estava iniciando, a gente tinha acabado de começar um programa de atendimento psicológico dentro da empresa, e a gente teve que fazer uma migração, vencendo até algumas barreiras do nosso próprio time, de falar, putz, eu não vou conseguir ter a mesma qualidade. Hoje, esse programa, a gente estuda uma ampliação dele, ele tem quase 100% dos horários reservados, e a gente começa a discutir também atendimentos em grupo, porque a gente tinha uma ação de arte-terapia que a gente congelou ali. E aí a gente foi tendo outras boas surpresas. O nosso onboarding, ele é todo digital, a gente conseguiu incluir o nosso founder, e ele sempre teve, ele é muito espírito da cultura da ClearSale, está ligado ao Pedro, né, que é o cara que criou a empresa lá atrás, mas ele nem sempre tinha disponibilidade de falar com as pessoas. Hoje em dia ele participa de 100% dos onboardings do primeiro dia, e ele faz questão de saber no detalhe quem são as pessoas, interagir com elas e criar essa conexão. A gente conseguiu migrar todos esses treinamentos para acontecerem também de forma presencial. A gente foi fazendo com os times aí outras atividades mais lúdicas, como a gente era uma empresa que gosta muito de festas, com o qual me identifico, e a gente, no virtual, poderia perder isso. A gente criou ali uma série de lives com músicos, stand-up comedies que a gente vai fazendo periodicamente. E a gente foi rediscutindo formas de trabalhar e de estar conectado com as pessoas. Então, nessa jornada, acho que a gente teve várias surpresas positivas. A gente segurou bastante a questão de implementar a avaliação de clima, porque a gente achava que estava tão tumultuado que os resultados iam ficar comprometidos. Depois de 2 meses, depois de entendendo também isso perseguia, a gente fez a pesquisa de clima. Acho que tivemos algumas gratas surpresas. O nosso NPS ele foi de 73 para 85. Ele já é um NPS alto, mas ele teve um salto interessante. E o índice de confiança também ele saiu ali de 83 para 88. Muito por como a gente conseguiu, pelo menos a minha avaliação no momento, como a gente conseguiu manter essa proximidade com as pessoas. A gente foi criando alguns canais de comunicação, me ajudou em alguns problemas. Lá era muito difícil fazer comunicação, porque tem pessoas de diferentes horários, diferentes plataformas. A gente ainda usa ferramentas, cada um usa a sua ferramenta para comunicar, e a gente passou a utilizar webinars com a presidência e trazer essa proximidade. Então, acho que esses são ganhos e boas surpresas. E a gente teve algumas dificuldades, e a gente ainda está tendo muitas dificuldades nesse sentido. Primeiro, foi um aumento violento da carga de trabalho, então, porque as pessoas foram, tanto pelo volume que aconteceu, e até a gente conseguir, eu ainda tenho ali 300 vagas para cumprir, então, e estou atendendo minha demanda, então isso significa que a gente teve que se reinventar e teve uma carga de trabalho maior. As pessoas se adaptarem a isso, ainda nem todo mundo está lá, e me incluo nisso, que ainda estou me readaptando, que é saber qual que é seu horário de trabalho, qual que é seu horário
de estar na sua casa não trabalhando, que é não responder aquela mensagem às 10h30 da noite, de repente virar uma reunião enquanto você está deitado. Então, isso ainda é uma dor que a gente vem trabalhando em rodas de conversa e alguns trabalhos com liderança para isso. E um ponto importante que a gente vem melhorando, mas ainda foi uma dor, é que a gente fez uma dessas pesquisas no meio do caminho sobre o home office, onde foi muito interessante, que os líderes falaram que se comunicam muito melhor agora com seus liderados desde que iniciou a pandemia. Só que os liderados falaram que os líderes se comunicam muito pior com eles desde que começou a pandemia. Então, essa assimetria de percepção mostra que tem alguma coisa errada, né? Que o que eu acho que é comunicar, que talvez pode ser delegar tarefa, o liderado está falando talvez sobre um espaço de escuta pessoal, sobre desenvolvimento. Então, um dos diagnósticos e mais hipóteses que a gente vem trabalhando é essa de que a gente migrou para uma visão tão mais tática e de execução que a gente teve que depois, no meio do caminho, ainda temos que recalibrar um pouco esse jogo de que você continua sendo responsável pelo desenvolvimento, sobre entender os aspectos pessoais, sobre entender as inquietações, trabalhar a performance, tudo isso dentro desse novo contexto. Então, acho que em linhas gerais, para depois a gente abrir um pouco a conversa, esse um pouco do case que eu queria contar. A gente continua pensando aí em outras formas, em outros programas para manter essa proximidade. E agora a gente tem um novo desafio, porque eu tenho uma empresa com 600 pessoas a mais, onde eu tinha um espaço que já era limitado, já era apertado a clear sale. Depois que começou a pandemia, a gente desistiu de um plano de expansão, a gente ia alugar mais 6 andares e a gente cancelou o aluguel desses 6 andares. Então eu estou com um ambiente super, se eu voltasse, impossível, né? Ele estaria super populado. Então a gente entende que o lugar de trabalho vai ser reconfigurado e vai virar mais um centro de convivência, onde pessoas que precisam de uma maneira crítica ou para se conectarem ou porque não tem condições ali de infraestrutura dentro da sua casa podem usar, mas que o home office e essa forma virtual viram uma constante. Então, acho que, por agora, acho que é isso, Dani. E aí, depois vai ser um prazer aí responder outras perguntas e bater papo e aprender com vocês. Tá ótimo, Léo, super obrigada. Levantou vários pontos que aqui o nosso chat bombou, né? Tá com várias perguntas. Deixa eu até dar aqui uma satisfação, vamos dizer assim, para o Cadu, né? Para a Juliana, para várias pessoas que perguntaram. A gente tem outros cases aqui, e algumas das perguntas eu acredito que vão servir também tanto para a Mônica quanto para a Cisco, tá? O Cadu fez uma última pergunta aqui bem interessante sobre essa questão que você levantou do trabalho ininterrupto, né? Da sensação de que parece que a gente tem que trabalhar o tempo todo, como que os líderes estão lidando com isso na ClearSale, mas eu acredito que é uma pergunta que dá para a gente compartilhar também com Mônica e Nayana, que vão falar aqui, e aí a gente organiza. Mas tem várias perguntas, a gente vai deixar isso daqui para o final, vão colocando seus comentários aqui, no final a gente abre, inclusive, até o microfone para quem quiser perguntar e se apresentar. Mas eu vou chamar agora a Mônica, né? A Mônica Santos, que é Head de RH na Log. A Mônica teve uma longa carreira em RH à frente da gestão de pessoas do Google, e também, como o Léo, né, está na Log há menos de um ano. Acho que ela começou em janeiro, também vai poder contar aqui um pouquinho, e com um desafio enorme, né, descobrindo um novo mundo, totalmente, já vinha de tecnologia, mas com situações ali num cenário diferente, também contratando pessoas, e em uma empresa que já tinha um DNA muito digital, né, do que a gente conversou também no nosso alinhamento. Mas eu não vou quebrar muito aqui, porque o nosso tempo é curto, ela tem muito mais o que falar. Então, Mônica, seja bem-vinda aqui para a discussão. Obrigada, Dânia. A pergunta que eu quero responder primeiro vai ser como é que envia os kits para os colaboradores no onboarding. Eu tenho uma ótima solução e vou falar sobre ela. Obrigada. Então, como a Dani falou, eu estou na Log desde janeiro, então eu fiquei 2 meses na Log Tower, no escritório, e estou há 4 em casa. Então, estou tendo essa experiência igual a todas as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer home office e vivendo que eu disse lá na Log outro dia, com uma reunião do comitê de crise. Eu falei, a gente está aqui
dando a oportunidade dos líderes de fazer um MBA intenso, ao vivo, em como lidar com incerteza e tomada de decisão, né, no momento de pouca informação. Eu acho que está sendo um desafio para todo mundo. E eu queria, assim, vou contar um pouquinho dessa minha chegada na Log, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Então, como a Dani falou, eu vim do Google, estava 11 anos e meio no Google, então eu cheguei na Log pensando, bom, eu estou vindo do Google, que é uma escola, né, de RH, e estou vindo para a Log e vou poder compartilhar, e, né, ensinar e contar, né, como se faz as coisas. E aí a primeira experiência que eu tive, achei graça exatamente o que o Leonardo falou, foi a admissão na Log 100% digital. Estávamos há anos no Google discutindo se pode, se não pode, na Log já estava implementado. Então, tem um lado na Log de algumas coisas que talvez tenham sido mais fáceis do que outras, né? Então, a admissão já estava, maravilha. E aí, a primeira semana é a semana do Xboarding, que é a semana de integração. Como é que funcionava, né? Pré-pandemia. Durante uma semana, você não tinha computador, não tem e-mail, não tem nada, você está lá fisicamente o dia inteiro, né, durante 5 dias, tendo palestras, os cofundadores falam, você entende todo o negócio, tem uma visita à Cajamar, que é o nosso centro de distribuição, um dia que a gente ia também ouvir a ligação do nosso CX, Customer Experience, né, com ou o entregador ou com o cliente. Então, uma semana, assim, uma imersão que para mim foi espetacular, para todos os loggers dela, você acaba e fala assim, nossa, essa realmente entendi a empresa, uma experiência espetacular. Quando acabou a semana, eu falei, bom, vim aqui na minha, talvez falta de humildade, achando que ensinar, aprendi. Se eu voltasse para o Google, já tinha coisa para levar, assim, uma experiência de integração espetacular. Então, essa foi um dos desafios que a gente teve, né, entre muitos outros que a gente teve quando começou a pandemia, né? Assim, são várias questões. A primeira questão para a gente diferente de algumas empresas que conseguiram, que tem um trabalho mais administrativo, está todo mundo atrás de um computador, você migra para home office, na Log você tem os dois públicos, né? Eu tenho, como eu falei, tinha Log Tower, tem pessoas trabalhando em escritório, mas eu tenho uma operação rodando. Acho até que a Log passou até a ser mais conhecida na pandemia, né? O Renato estava falando das empresas, né? iFood, Rappi, Log, elas que está considerado, inclusive, assim, de serviço essencial, porque, né, para você ficar na sua casa e poder receber as coisas, o máximo de pessoas não tem na rua, a gente tem uma operação. Então, qualquer coisa que a gente for fazendo ou pensando, você tem que pensar nesses dois públicos, porque na hora que você fala, vou proteger as pessoas e vou mandar ela para home office, eu tenho um monte de gente que está na operação que fala, bom, e eu, né? E eu que estou aqui, né? Então, tudo que a gente foi fazendo, a gente tem que ir pensando na comunicação, como é que eu sei o que está acontecendo. Então, voltando à integração, a gente teve que fazer a integração, como é que eu transformo essa experiência, que era uma experiência super rica, que não é só estar lá para ter uma palestra, eu posso transformar isso numa coisa virtual, mas como é que eu crio a interação entre as pessoas, Então, a gente fez um trabalho, e eu comentei, primeira semana sem computador, sem nada, no final da semana, a gente fazia a experiência de vocês, né, usar o produto, mandava para casa das pessoas o kit, que é a mochila, a garrafa, a camiseta, etc. E na segunda-feira, a primeira coisa, ia lá configurar seu computador. A gente precisava que o computador chegasse antes, né? Porque a gente precisa que as pessoas estejam logadas para aquela semana. Então, primeira coisa, inverte. Então, a gente passou a enviar o kit com o computador dentro, né? Então, toda uma força-tarefa de configurar os computadores, porque a outra pergunta foi, vai ter o Xboarding em abril? Não, vai ter, né? Vamos, hiring freeze, como é que a gente vai ficar? Depois, obviamente, com as coisas avançando, a gente viu que a gente está no mercado que a gente continuou contratando, crescendo, etc. Né? É o contrário, eu já tenho agora várias turmas, eu fiz abril, maio, junho, julho eu fiz 2 turmas, já estou na 6ª turma de Xboarding, desde que a gente veio para casa, quem veio, né? Então, manda o kit no início da semana, antes, né, para a pessoa chegar, configurar o computador e ter a experiência de poder participar da semana. E as atividades em si, né? Não adianta eu botar só para fazer a apresentação cansativa. Então, como é que eu crio? Tinham várias atividades que as pessoas trabalhavam juntas, vídeo, a gente criou uma visita virtual à Cajamar, que a gente conta como né, uma forma, e aí o feedback que a gente foi recebendo a cada
sessão é também como é que você cria essa interação entre as pessoas, porque aquela situação que caiu a sua caneta, a pessoa pega, é uma interação. Quando você está na sua casa, você está ali sozinho, né? Então, como criar isso e criar essa sensação de uma turma, de troca? Então, a gente está introduzindo e vai aprendendo, vai pegando feedback e vai seguindo. Mas eu acho que esse é um exemplo de alguma coisa que, né, mesmo uma empresa digitalizada, não é simplesmente migrar para o digital e achar que tudo vai funcionar, né? Que eu acho que é a experiência de quem tem filho na escola está vivendo. Ninguém estava preparado. Então, simplesmente ir para o vídeo não atende, né? Você precisa pensar mais e encontrar formas de mitigar algumas das dificuldades. Por exemplo, a ligação, a gente fez uma gravada, e a pessoa escuta e aí tem um debrief depois. A outra coisa a gente tinha uma das palestras durante a semana, é um entregador que vem e conta, e as pessoas perguntam o que elas querem, é uma troca super rica, né? Porque nem todo dia você tem a chance de sentar e ouvir o teu parceiro com tanta honestidade, é super rico. Então a gente conseguiu, ele também se conecta e ele participa virtualmente. Então, né, a gente foi transformando e, bom, já estamos, como eu falei, já fizemos a 5ª turma, a gente já está aprendendo e adaptando as coisas. Eu acho que essa foi uma coisa interessante. E a outra que eu acho que é importantíssima é a questão da comunicação, né? Você está no escritório, você está vendo as pessoas, você está ouvindo, você sente o clima, você escuta um comentário, cada um em casa, essa troca e né, saber exatamente o que as pessoas estão pensando é difícil, né? Então, também uma das primeiras coisas que a gente fez, vamos fazer um treinamento para preparar as pessoas para essa nova gestão. Então, a gente fez um treinamento de home office pensando em produtividade, como manter produtivo, né? Muitas das coisas que o Leonardo falou aqui das preocupações, e do ponto de vista de saúde mental, né? Porque, assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe para todo mundo para as coisas que eram difíceis, elas talvez tenham ficado mais difíceis, né? Então, você tem em casa públicos muito diferentes que estão... Tem gente que está sozinho, e isso pode ser muito difícil, complicado. Pessoas que já têm questões de saúde mental, de depressão, isso só aumenta. Com a família, né? A gente ama a nossa família, mas você ficar 24/7 trancado em casa, né, sem alternativa, pode ser muito estressante. Criança sem escola ou, né, no meu caso, eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses. Eu tinha acabado de trocar ela para o ensino integral, e aí ela voltou para o integral em casa. Então, como é que você administra as dificuldades que tem, né, para os pais, para o relacionamento dos casais? Então, grupos diferentes com necessidades diferentes. Então, a gente deu esse treinamento para tentar ajudar a liderança, cascateou para as pessoas, assim, né, como criar flexibilidade. Eu tenho funcionário que o pai e a mãe trabalham, eu tenho filho pequeno, bebê, então eles fazem um horário que um começa às 7, o outro termina não sei o quê, para poderem se cobrir. A empresa tem que também ter a flexibilidade de falar, bom, né, tudo bem a pessoa trabalhar de 7 às 10, depois retoma às 4 da tarde e esse tipo de coisa. Então, tem que preparar todo mundo e criar, né, oportunidade para que isso funcione. E aí a gente fez... trouxe algumas coisas, eu até achei bem interessante que o Renato falou, a questão do apoio psicológico. A gente já estava fechando uma parceria com, no caso do Zen Club, uma empresa de apoio psicológico remoto, que, né, foi perfeito, porque é isso, não só, né, um benefício a mais, mas é um momento que as pessoas precisam mais do que nunca, né? Então, já estamos fazendo ginástica laboral online, também demoramos um pouquinho, porque como é que a gente faz? Vamos fazer, tem super adesão. Então, ir criando e dando o máximo de ferramenta possível. Um outro programa que a gente fez, que eu acho que também tem sido bem interessante, a gente chamou de Fica em Casa, que as pessoas se voluntariam, acho que o Leonardo falou alguma coisa um pouco parecida com isso, para fazer da aula do que elas quiserem. Então, já teve várias de culinária, mas já teve de como cuidar da sua pele. Eu fiz na semana do Dia das Mães uma sessão de leitura de livro infantil para crianças. A gente foi criando, né, cada um se voluntaria como cuidar das suas plantas, como fazer... teve um de pessoal mais geek, né, mais nerd, gosta de quadrinhos, contar história de quadrinhos e compartilhar as coleções. Criar formas das pessoas fazerem o cafezinho, que você ia lá e batia um papo com alguém que talvez você não trabalhasse. Como é que você cria essas oportunidades para as pessoas trocarem, se conhecerem, pensando em quem... Bom, eu preciso agora fazer meu almoço, se eu puder aprender uma receita nova, ótimo.
Claro que tem o YouTube com um monte de alternativas, mas isso é uma forma da gente trazer e criar essas conexões que eu acho que são super ricas. A outra coisa que eu estava falando da comunicação é como é que a gente escuta as pessoas. Então, a gente fez uma pesquisa perguntando como é que as pessoas estavam, expectativas de volta. O Renato também falou um pouco sobre isso, né? Expectativa de volta, como é que você se sente. Ela, obviamente, tem que ser anônima, porque senão... Acho que o ponto do Renato é super verdadeiro, como assim eu vou dizer que não quero voltar, ou como assim eu vou, né? Então, anônima, perguntando como é que as pessoas estavam se sentindo, no quesito psicológico, o que elas precisavam, etc. E aí, com isso, a gente desenhou uma política e definiu. Então, a gente não, já confirma, isso foi em maio, se eu não estou equivocada, que a gente não volta até dezembro, para dar tranquilidade para as pessoas, porque tinha muita gente que estava falando assim, eu não sou de São Paulo, eu estou aqui alugando um apartamento, de repente eu vou voltar para a minha cidade, né, e devolvo o aluguel, e depois eu preciso saber, amanhã que eu vou voltar ou é daqui a X meses? Então, demos essa tranquilidade, mas dissemos, a gente vai reabrir o escritório tão logo possível. Por quê? Porque eu tenho um percentual de pessoas que diz que eu preciso voltar, eu quero voltar, eu não quero mais ficar sozinha em casa, não está funcionando para mim por N razões. Então, a gente agora está nesse momento de avaliar, e algumas empresas já estão reabrindo, qual é o momento que eu abro, não é obrigatório, vou manter lá 20% de capacidade, como é que eu crio todos os mecanismos que a gente estava, né, ouvindo aqui falando de voltar com segurança, mas não é uma obrigação, é uma oportunidade para aqueles que precisarem e desejarem, né? E aí a gente criou nessa política também, a gente falou, bom, não são 2 semanas, né? No mínimo até dezembro, e agora eu estou começando a dizer para as pessoas, eu não sei, né, vai virar janeiro, não vamos virar todo mundo abóbora, nas condições que estão, muito provavelmente vai virar o ano e a gente vai estar mais ou menos onde a gente está agora. Então, a gente fez empréstimo de cadeira, empréstimo de monitor, e a gente falou, bom, assumindo que no futuro não vai ser como agora, talvez a gente precise fazer um pouco mais. Então, a gente fez reembolso, então reembolso de cadeira, reembolso de mesa, reembolso de monitor, de kit, né? Dando essa oportunidade para as pessoas de estruturarem o espaço delas melhor, né? Tinha muita gente que estou na mesa de jantar, entra, sai, né? Podendo criar um espaço, né? Então a gente ajudou, isso acho que foi super bem recebido para falar, bom, eu tenho aqui uma estrutura mínima porque é necessário. E, de novo, cuidando de quem está na operação, pensando como é que eu dou toda a segurança. Então, a gente faz... tem um time de segurança que faz triagem, a gente mandou para casa, mesmo na operação, as pessoas de grupo de risco, faz um monitoramento, eu tenho uma equipe que liga com frequência para as pessoas que estão em casa, ou que tem um parente de grupo de risco, então a pessoa não pode ir. Então, é toda uma gestão que é pensando em todos esses públicos, né, em todas as necessidades diferentes que existem. E... uma coisa que eu achei muito interessante que eu ouvi é a operação, que eu falei que a gente tem gente lá, né, no centro de distribuição, mas eu tenho gente espalhada. Então, a gente tem o que a gente chama de as agências que fazem, né, a interface com os entregadores, né, para pegar as sacas e entregarem as coisas na casa das pessoas. E aí, uma das coisas que eu ouvi do nosso CEO é que o home office trouxe, na verdade, colocou todo mundo no mesmo patamar, porque não existe mais as pessoas que estão juntas no escritório e as que estão espalhadas, né, isoladas. E assim, eu que trabalhei em multinacional, você está num país, tem coisa acontecendo lá na matriz que às vezes você não fica sabendo, porque você não está... Então, está todo mundo igual, né? Está todo mundo espalhado, e aí a nossa comunicação, a gente tem que fazer um esforço muito maior de se comunicar melhor. Então, a gente está aprendendo, inclusive, com isso, falar, no futuro, talvez a gente devesse manter alguma coisa assim, e não simplesmente ter um monte de gente junta, e aí quem está fora, fica fora desse círculo e desse circuito, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente vai aprender pro futuro, que a gente, né, independente de como vai ser a volta, o que vai ser a volta, que a gente precisa incorporar na nossa maneira de lidar com a comunicação e com os desafios. Mas eu acho que é isso, meu tempo de 15 minutos acabou, obrigada, Daniela, estou à disposição aqui para responder qualquer pergunta e bater um papo, que eu acho que é a parte mais legal, mais rica. Obrigada. Obrigada, Mônica, obrigada. Muitos aprendizados em meio à pandemia, né? Alguns que vieram de fato para ficar, que é o que você disse, né? Algumas coisas não vão voltar e outras a gente está aprendendo como vai desenhar esse novo futuro aí. Como a gente está com o nosso tempo aqui meio apertadinho, já vou chamar direto a Nayana, né? A Nayana Bastos Pita, ela é Head de RH da Cisco,
a Cisco, a gente está usando a plataforma da Cisco neste momento, o Ibex, né, que também explodiu aqui na pandemia, né, várias pessoas descobriram novas plataformas e novas formas de se comunicar, e de repente a gente viu que o quanto é possível fazer absolutamente tudo no mundo digital. Então, Nayana, seja bem-vinda. Né? A Cisco é uma empresa também premiada, a GPTW, aliás, premiadíssima, né, Nayana? Assim, foi primeiro lugar no mundo ano passado, né, na nossa lista global. Está sempre aí entre as primeiras colocadas também no ranking Brasil, Estados Unidos, em vários lugares. Nayana, seja bem-vinda aqui para compartilhar um pouquinho da história da Cisco nesse momento de março para cá que a gente está vivendo. Muito obrigada, Daniela. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Tem sido, de fato, um momento muito desafiador, não restam dúvidas, né? E como eu venho comentando, né, embora para a Cisco não fosse uma novidade a gente trabalhar remotamente, a gente falava muito, inclusive, do Anywhere Office, a gente falava, estamos acostumados com a flexibilidade, a gente trabalha, não trabalha de casa, né? Não é o home office, é o Anywhere Office, a gente tem essa flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar. A gente tem, muitas vezes, o escritório na palma da mão. A gente faz tudo, muitas vezes, pelo celular, inclusive. A gente conecta pelo celular, a gente pode atender uma chamada e fazer uma videoconferência enquanto a gente, inclusive, né, está aguardando uma consulta médica ou em algum lugar que é, de fato, importante assistir uma apresentação de balé de um filho, de uma filha. E de verdade, isso para a gente não era algo incomum. Agora, o que não foi, e nunca eu acho que vai ser comum, era essa situação de isolamento e pandemia. A gente se viu pela primeira vez em casa, trabalhando em isolamento social, e para muitos, com filhos estudando remotamente pela primeira vez, né, tendo que adaptar a rotina das escolas também, com professores que pela primeira vez também tinham que se adaptar, dar aulas em plataformas virtuais, outros tendo que adaptar a rotina, né, de trabalhos domésticos com o trabalho virtual e tudo junto, tudo misturado, muitos sozinhos. Antes tinham as rotinas externas, a liberdade do ir e vir, e tudo isso se misturando meio à pandemia, um vírus do qual a gente tinha poucas informações e sem saber direito como lidar. Então, essa situação, esse novo cenário, a gente, de fato, não tinha como dizer que estávamos de forma alguma acostumados. Então, diante disso, se colocou aí um novo desafio. Então, nesse momento, assim que a Cisco percebeu que, né, precisava manter todas as pessoas em segurança, determinamos que era preciso fazer o trabalho remoto mandatório. Então, colocamos as nossas 77, né, mais de 75 mil pessoas, 77 mil pessoas em todo o mundo trabalhando obrigatoriamente de casa. É lógico que isso foi um movimento muito mais fácil do que para outras organizações que já não tinham essa cultura do trabalho flexível, mas também tiveram desafios, porque a gente precisou, lógico, criar uma estrutura para que todos estivessem em casa ao mesmo tempo também, né? Então, tiveram ajustes aí que precisaram ser feitos, alguns processos internos que precisaram ser acelerados para que a gente tivesse esse time 100% trabalhando obrigatoriamente de casa. E aí, também, ajustes nas nossas dinâmicas de comunicação. É fato que existe uma diferença muito grande entre liderar e comunicar remotamente, sabemos disso. E foi preciso também, e neste contexto de pandemia, também foi preciso preparar a liderança para que essa comunicação fosse feita também de uma maneira mais efetiva. Então, isso foi preparado. Num primeiro momento já foi criado esse comitê de pandemia para que desse esse suporte às nossas pessoas e também à liderança, e percebeu-se a necessidade de comunicar, né, mais com uma proximidade maior. Então, eventos que nós tínhamos com os nossos empregados, nossos colaboradores, com uma frequência mais espaçada, né? Então, mensalmente, ela passou a ser semanalmente, por exemplo. Então, o nosso CEO, nossa CHRO, costumava fazer
eventos, né, com uma plataforma que nós chamamos Cisco TV para todos os nossos colaboradores, a cada mês, a cada quarter. Isso passou a se intensificar, para que a gente pudesse ter, né, esse contato frequente com a liderança, com o comitê executivo, e eles pudessem ouvir todas as pessoas e, a partir daí, entender como estava e calibrar, né, toda a organização. Isso foi super importante, porque é também importante mencionar que a Cisco estabeleceu de cara já uma missão. Em que sentido? De que era preciso manter as pessoas seguras, informadas e conectadas. E quando a gente fala as nossas pessoas, e as pessoas são os nossos colaboradores, todo o nosso ecossistema, né? Os nossos parceiros, clientes e toda a nossa comunidade. E por isso, inclusive, ela liberou as nossas plataformas, os nossos sistemas e serviços para que mantivesse, né, os parceiros e clientes ativos e que eles pudessem rapidamente também conectar os seus negócios e manter a continuidade dos seus negócios. Então, liberou gratuitamente as plataformas de Webex porque sabia da necessidade de que tivesse essa conexão online das pessoas e virtuais desde suas casas. Bom, uma vez que, voltando à questão, né, nesse momento que estávamos de acelerar a conexão entre as pessoas e a intensificar a conexão com as pessoas, nesses encontros que nós chamávamos de check-ins, percebeu-se que cada semana a necessidade mudava. Cada semana era uma semana. No começo da pandemia, os temas mais frequentes eram, claro, relacionados ao Covid, né? O que é isso? Como é que eu lido com isso? E essa angústia de estar em casa, não poder sair, como é que eu me protejo, quais são os cuidados básicos, né, de saúde que eu tenho que ter. E para aqueles da minha família que não tem como não sair, né, que estão na linha de frente, como é que eu ajudo, como é que eu protejo os demais? Para aqueles que já foram, né, têm que lidar com a doença, como é que faz? Então, foi dado todo o suporte para que existisse uma equipe de saúde ali esclarecendo as dúvidas sobre o que era isso, né? Então, as primeiras semanas foram dedicadas a esclarecer essas questões. Então, além do comitê executivo, dando uma orientação sobre o negócio, o que estava acontecendo, como é que ia acontecer, também tinha uma equipe de saúde esclarecendo sobre essas questões. E aí, mais para frente, foi mudando, né? Porque a gente também foi mudando a forma como a gente lidava com tudo isso. Então, começaram a emergir as questões de saúde mental, né? O estresse, o cansaço, porque as nossas equipes, imagina que colocou a plataforma disponível gratuitamente para muita gente. Então, tem toda a manutenção por trás, né? Todos nós aqui somos de empresas de tecnologia, a gente sabe o quanto que isso demanda, né? E de sistema, equipes trabalhando muito mais, como o próprio Leonardo falou, né? E o pessoal falou, quero saber como que é isso, trabalho 24. Sim, aumentou. É uma realidade de que quando a gente está em casa, foi preciso rearranjar a dinâmica de trabalho também, né? A pandemia fez com que a gente tivesse que repensar como é que é essa nova forma de se relacionar. Como é que eu tenho que agora estabelecer novas relações de trabalho? E os horários, né? O horário de almoço, como é que fica? Se eu me relaciono, as barreiras que foram quebradas, né, geograficamente, assim como é bom para o recrutamento e seleção, que eu posso contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, do Brasil, eu amplio isso, eu integro mais, eu sou mais inclusivo, eu também perco um pouco a noção de horário, porque eu posso contratar em qualquer lugar do mundo, mas eu também tenho que falar com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Como essa questão de fuso, então eu tenho que me organizar melhor, eu também tenho que ser inclusivo na hora que eu penso em marcar uma reunião para que não invada muito os horários das pessoas. Então começa a vir uma série de coisas. Então as pessoas estavam mais cansadas, esgotadas, preocupadas com as perdas agora, né, que começavam a aparecer, com as questões financeiras, porque eram empresas fechando, pessoas adoecendo. Então, nessas reuniões periódicas, começaram a emergir esses temas relacionados à saúde mental. E aí eu diria que agora a gente continuou isso, e mais recentemente, não tem como não mencionar que os temas são retorno ao trabalho, como é que fica, o medo, né? Volta, não volta,
A gente viu aí o Renato no comecinho falando dessa questão de tem que garantir a segurança, né, para quem volta, o ambiente tem que estar seguro. Os clientes também querem ter a segurança de que eles vão consumir, né, e que eles vão acessar ambientes seguros, eles vão consumir produtos que são seguros. Então, tem toda essa preocupação. Assim como tem também a preocupação com os filhos. Volta ou não volta? Vai para a escola ou não vai para a escola? Libera ou não libera? Então, tem tudo isso. Esse, eu diria que foi um processo muito rico de aprendizado para nós, no sentido da importância da escuta, né? O quanto que muito da informação que a gente precisa, de fato, vem das nossas pessoas. É importante ouvir, né, dar voz. Esses encontros aconteciam com todos os nossos colaboradores ao mesmo tempo. Né? Numa média aí, eram muitas pessoas juntas e que falavam em tempo real. Eu falo flashes ao vivo. Você quer saber o que está acontecendo, como que é? É assim, né? Falando, escutando, e foi muito rico. E era aí, por outro lado, se eu posso compartilhar também um pouco mais do que foi feito durante tudo isso, não pode parar, a gente precisa garantir a continuidade do negócio. Então, uma das atividades que nós tínhamos programadas para acontecer era o lançamento de um programa de saúde e bem-estar. Né? Ele era um programa para toda a América Latina, mas nós íamos fazer o lançamento aqui no Brasil com a presença do lançador desse programa no Brasil. E estava marcada para abril, ou seja, no meio da pandemia. E a gente não podia parar e deixar de fazer o lançamento disso só, né? Assim como de todas as outras grandes iniciativas que nós tínhamos, porque aconteceu a pandemia, porque mais do que nunca era necessário ter um programa de saúde e bem-estar. O que nós tivemos que fazer foi adaptar rapidamente o formato disso, do presencial para o virtual, e assim o fizemos. Assim como todos os conteúdos precisaram ser adaptados. Então, nós fizemos o lançamento desse programa de saúde e bem-estar. É um programa que ele lança uma plataforma também virtual, e ele é pautado em 4 elementos, então foca no comer bem, no se exercitar, em como a qualidade de pensamento, então fala um pouco do mindfulness, mas fala também do conectar, da importância do conectar, do pensar, e disponibiliza uma série de webinars e de informações para todos os nossos colaboradores. E foi fundamental ter isso no começo da pandemia disponível, porque nós já tínhamos suporte psicológico para nossas pessoas, nós já tínhamos todo o portfólio de benefícios à disposição, mas ter esse programa lançado para o Brasil e toda a América Latina neste momento foi de fundamental importância. E com o conteúdo adaptado para o momento que as nossas pessoas estavam vivendo por conta da pandemia. Fez toda a diferença, né? E o número de pessoas que entraram, conectaram as famílias também foi muito importante. Eu vi que, se eu não me engano, o Leonardo comentou, e eu acho que a Mônica trouxe isso muito bem na questão do onboard, né? Trazer as pessoas, entender como é que a organização funciona, falar de cultura, né? O Leonardo falou da cultura da organização também. Tem sido, de fato, eu acho que um questionamento que a gente se faz muito. A Cisco tem a questão da inovação, né, no DNA, assim como tem a questão da mobilidade, da colaboração, do trabalho, né, remoto, tantas outras coisas. E essa questão da inovação veio muito forte também, assim como o impacto social. Tanto que a área de recursos humanos, a gente não chama recursos humanos, a gente chama de pessoas e comunidades, porque a gente está sempre pensando em como conectar tudo isso. Durante também a pandemia, criou-se a área de inovação, criou um projeto, né, que se chama Resposta ao Covid. E a ideia era consolidar em um único lugar todas as respostas né, que emergissem disso. Quais eram as ideias para combater, digamos, né, tudo que viesse. Um dos projetos que emociona muito e chama muita atenção se chama Deletando. Eles pegaram, vou até pegar aqui o nome, eu achei fantástico, chama Deletando a Solidão. E um grupo em Barcelona criou o projeto para que fossem entregues DX, e DX é uma plataforma de videoconferência que é igual a essa que eu estou falando com vocês, que a gente tem, inclusive eu tenho em casa, a gente tem em algumas organizações, foram entregues plataformas de colaboração, de comunicação, para que
idosos pudessem se comunicar, né, idosos em um asilo se pudessem comunicar com as famílias que eles estavam sem contato por conta do isolamento social, uma vez que eles estavam no asilo. E eu achei fantástico. E aí, curiosamente, isso já tinha acontecido aqui no Brasil, sem que a gente já tivesse compartilhado isso. E aí eu falei, a importância da gente estar conectado. Eu falei, agora a gente precisa ir lá, precisa conectar e precisa colocar tudo nesse, de fato, aí junto acontecendo. Porque no Dia das Mães, aqui, um grupo dos voluntariados do Brasil, o que eles fizeram? Eles se reuniram e eles se juntaram, foram mais de 90 pessoas, se juntaram para dar um Dia das Mães virtual, para que idosos que residem, né, numa casa de suporte para pessoas que vivem, né, uma instituição que vive de longa permanência para idosos, pudessem ter contato com as pessoas e pudessem compartilhar suas histórias, pudessem ouvir uma boa música, porque teve um show, e pudesse ter um pouco de troca, uma vez que o isolamento só agravou, né, o estado de vulnerabilidade deles. E foi incrível. Então, assim, são algumas coisas que, de fato, o virtual não vai mudar tudo, mas é possível trazer elementos da cultura e inovar junto, né? Tem alguns outros casos, né? Esse mesmo grupo, a Cisco não faz máscara, né? O Face Shield, mas um grupo de engenharia estava ocioso, sem ter como trabalhar, e eles falaram, mas a gente pode, de repente, usar as impressoras 3D que também estão ociosas no laboratório. E se a gente usar isso para fabricar essas máscaras, e isso puder ajudar de alguma forma os médicos que estão já sem suprimentos, são sem proteção nos hospitais. Então, é como o time vai inovando, e ele vai propondo novas ideias, e ele vai trazendo ideias, e isso é aceito num ecossistema de inovação. Então, são várias coisas que eu acredito que, se a gente abre espaço para ouvir, para acolher, a gente mantém elementos da cultura que são importantes para as organizações. Bom, um pouquinho, tem um monte de história para compartilhar. Eu poderia ficar aqui horas trazendo para vocês. Sei que o Renato falou que está ali bem dividido, quem tem orgulho, quem não tem, se as ações que estão sendo feitas pelas organizações têm mexido com as pessoas. Eu sou uma das que está ali com muito orgulho do que a gente tem feito, porque eu acho que tem impactado positivamente muita gente. Tem programas acontecendo, tem um de cybereducação que eu acho super importante. A gente vai formar aí muitos jovens, porque se tem uma coisa que tem sido super e fundamental, é a formação de profissionais na área de tecnologia. Isso tem, principalmente quando a gente fala de, né, a questão de segurança de informação, e a Cisco está formando e vai formar gratuitamente profissionais nessa área, e é preciso que a gente tenha um ecossistema para absorver também esses profissionais. Então, fica aí alguns dos trabalhos que nós temos feito. Passo a bola para você, Dani, porque eu estou vendo aqui um monte de pergunta aparecer na tela e eu acho importante a gente dar espaço para todo mundo poder responder. Não, muito legal, obrigada, Nayana. Sem dúvida, esse aqui está sendo... Os outros já foram incríveis, mas sem dúvida esse aqui está sendo mais legal ainda pela movimentação, pelas histórias incríveis que vocês estão trazendo, né? A gente está ainda com uma audiência bem grande, né? Temos 64 pessoas, então eu vou até esticar um pouquinho, né? A gente normalmente encerra às 6h30, mas quem puder ficar mais para a discussão, né? São 6h24, a gente pode esticar mais uns 10, 15 minutinhos, vou pedir aí para vocês também, porque a gente tem várias perguntas aqui, né? E quem quiser também fazer, e quiser também pessoalmente fazer a pergunta, né? Que não seja por mim, também fique à vontade, usa o artifício aí da mãozinha, a gente coloca aqui na roda, né? Eu vou começar pela pergunta da Juliana, né? Não sei se a Juliana tá aqui ainda com a gente, a Juliana Moraes, que perguntou da produtividade dos colaboradores, né? Ou a aceitação das ações, se elas são mensuradas de alguma maneira, né? O Renato trouxe a pesquisa, né? A gente também faz bastante pesquisa, essa questão da mensuração das ações a partir de agora. Todos vocês tiveram que introduzir ações.
Então, eu vou começar pelo Léo, que foi o primeiro que falou, tá? E Renato também fica à vontade aí de colaborar, né? De trazer o que você sente aí do mercado nessa questão. Mas a pergunta surgiu aqui para o Léo e eu queria compartilhar com vocês. Léo, você pode estar aqui com a gente? Claro. Quando a gente fala sobre, lá na ClearSale, sobre aquele time que eu disse que é o de operação, é muito fácil essa mensuração, né? Porque a produtividade significa quantos pedidos você processa por dia. E foi curioso, porque a gente estimava uma perda, né, nisso, aqueles medos iniciais de, putz, não tenho tanto controle, ou como que a pessoa vai trabalhar de casa. E no caso da operação, a gente teve uma grata surpresa que nossa produtividade aumentou. Ela aumentou em quase 10% ali a quantidade de pedidos que é processado. Tem hipóteses que a gente trabalha. Um é que a gente tinha um time que, em média, gasta uma hora e meia para ir para o emprego, para voltar. E ao você tirar essas 3 horas ali de trânsito, de estresse, você gera mais qualidade de vida, que pode aumentar produtividade. E dos outros times, a gente não... É mais difícil, né? Porque está mais ligado às atividades, mas a gente não sentiu isso como uma dor. Pelo contrário, a gente tem conseguido dar conta. Acho que talvez venha aí aquela outra pergunta que a gente falou sobre a carga horária. Eu acho que nos outros times sofreu um pouco mais com carga horária. Mas o que é perfeitamente mensurável, a gente viu um crescimento que a gente acha que está ligado a esse aspecto de qualidade de vida, de tempo. Legal. A gente, Dani, a gente tem mensurado, seja com RH, ou seja com a percepção sobre a autoprodutividade das pessoas, né, dos trabalhadores. E o que a gente vê é que, no geral, todos se consideram mais produtivos. Mas a maioria absoluta está se considerando, acredite, mais cansado, mesmo com mais produtividade. E com exemplos, por exemplo, a noção de pontualidade para mudança de reunião mudou, né? E antigamente você tinha uma tolerância lá, até os 15 minutos está chegando. Tinha a culpa do trânsito, né? O trânsito era aquela culpa geral que acontecia nesse processo, e essa desculpa não existe mais. Hoje deu 5 minutos, as pessoas estão saindo, foi cancelada a reunião, marcamos para a próxima. E isso cria uma sequência de que pessoas não saem para o banheiro. Tem uma outra questão que impacta, em especial, a questão do trabalho feminino, do ponto de vista... Porque o que aconteceu? Não é verdade que, ao ficar homens e mulheres, ambos trabalhando em home office, que aumentou a participação dos homens na divisão da tarefa doméstica. Porque não apareceu. Né? Por mais que eles passaram a tirar o lixo para fora, e a gente está mensurando isso também, na prática, a criança começou a chorar, né? Ainda na maioria dos casos, quando ambos os casais estão cuidando da criança, ainda tem uma sobrecarga para o trabalho da mulher. A questão do homeschooling foi um negócio impressionante, que na baixa renda atinge mais ainda do que na alta renda, porque na baixa renda os pais não têm nem a escolaridade, muitas vezes, para conseguir ter o acompanhamento do filho. Nós vamos divulgar uma pesquisa essa semana que mostra que, por outro lado, 30% das mulheres que estão em home office não têm condições de voltar para o trabalho enquanto as aulas não voltarem. Então, se tem um lado real de aumento da produtividade, os próprios trabalhadores se consideram que estão mais produtivos, do outro lado, não é à toa que a quantidade de pessoas gigantesca estão pedindo auxílio psicológico. As pessoas estão, de fato, mais estressadas por tudo isso. A única coisa que eu acho que vale lembrar é: não vamos achar que o que está acontecendo agora será um novo normal. Não existe novo normal com cada um preso na sua casa. O novo normal, nós vamos começar a entender de fato o que será esse novo normal com o processo de reabertura. Né? Quais são essas novas práticas que serão retrabalhadas e reinventadas. O grande desafio é entender o quanto que a produtividade tem a ver efetivamente com o desempenho das pessoas e o quanto tem a ver com o aumento de horas trabalhadas, né, na medida que mesmo a noção de horário, cartão de ponto, é uma noção que está sendo... A quantidade de clientes que eu tenho, de grandes empresas privadas, em que a empresa estabeleceu o cartão de ponto digital, então não pode nem receber e-mail. Mas vira para mim: não, me manda pelo WhatsApp porque eu não consigo abrir o e-mail da empresa.
fora dos horários. É um negócio impressionante. Isso aconteceu com 7 clientes nossos. A gente tem essa informação, né, de como conseguir dimensionar isso. Uhum. Não, e exatamente, né, Renato? Você tocou em 2 pontos, aumenta a produtividade. Eu estou trabalhando mais também, ou seja, não estou sendo talvez tão eficiente assim, né? Estou produzindo mais, mas em mais tempo, porque não consigo colocar esse limite. Como consequência, emerge o tema da saúde mental, que foi justamente o que a Nayana trouxe, né? No começo, a discussão estava em cima do Covid, segurança, o que bicho é esse? Em segundo lugar, já vem, me ajuda, porque eu estou estafado aqui, não estou conseguindo colocar limite. O que nos leva a outra pergunta, né, que eu ensaiei aqui antes da Mônica falar, e aí vou passar para ela e para a Nayana e para todos comentarem, se quiserem, né, que é a questão dessa produtividade maluca, né, do 24/7. Essa sensação de que, essa mentalidade de que todos têm que trabalhar sem parar para sobreviver à crise do Covid. Então, eu tenho que estar disponível o tempo todo. Como empresa, né? Como colocar esse limite? Em que momento a gente percebe? E aí, o papel da liderança é super importante nessa questão, né? Porque não adianta só o RH criar uma prática ou introduzir, como a liderança atua nesse sentido. Oi, Daniela. É muito interessante como isso tem um aspecto cultural, né? Isso tem vários elementos, mas eu, na primeira semana de home office, eu fiquei muito angustiada. Eu, pessoalmente, exatamente com essa situação, né? Da mesma maneira como eu tive home office, eu dispensei a minha ajudante em casa. Eu falei, eu não vou para o meu trabalho, não vou fazer ela pegar o trem e vir para cá. Não faz sentido. Meu marido, uma criança pequena, eu fiquei mesmo angustiada com essa sensação, caramba, isso aqui não vai desligar, não tem hora, né? Minha grata surpresa, isso foi a semana do dia 16 de março. Quando chegou sexta-feira, sábado, domingo, silêncio. A gente é uma coisa bem cultural da empresa, de que, claro que pode acontecer. Esse domingo me ligaram, aconteceu uma situação normal, isso sempre aconteceu antes, não tem nada a ver com a pandemia quando eu estava em home office. Pode acontecer, mas assim, culturalmente, a empresa respeitou. E isso aí, na segunda-feira seguinte, eu falei, opa, isso aqui vai dar certo, porque se você fica nesse esquema, já que eu estou em casa mesmo, então eu vou responder, você não desliga, é terrível. Então, eu acho que tem uma coisa cultural, e eu concordo com você, não é RH. Não sou eu dizendo para as pessoas, é uma coisa que tem que acontecer nas áreas, né? Eu acho que o exemplo do Renato é perfeito. Cansei de ouvir isso na minha história, de falar, vocês têm que dar o exemplo, e a pessoa fala, tá bom, então eu vou embora às 6 horas, vou trabalhar de casa, até ninguém me ver. Não é isso que eu tô falando. A gente não tá falando para você fingir, a gente realmente quer que isso aconteça, dentro do que é possível. Então, tem esse lado, né, da cultura da empresa, mas imagina, a gente está, igual o Leonardo está falando, um super volume de trabalho, tem muita gente trabalhando muito, mas você tem que ter esses limites e esses momentos. Eu tenho que parar para almoçar, eu não posso pular o almoço, eu tenho que parar um horário decente, eu tenho que dormir às 8 horas, eu tenho que fazer exercício. Então, muito cultural. Mas eu acho que tem, minha crença, né? Não sei se ela é verdade ou não, mas que tem uma coisa, que a gente tem que ajudar as pessoas a elas darem limite, porque eu vejo pessoas sêniores, ninguém está mandando elas fazerem A ou B, mas a pessoa tem essa dificuldade, porque eu falo, se me deixar, eu tenho trabalho 24 horas todos os dias, nunca acaba, né? A gente não acaba o dia e fala, opa, tem alguns trabalhos até que você faz isso, acabei as minhas ligações, desliguei agora, mas a maioria de nós aqui não acaba nunca. Então, tem realmente uma coisa de você criar as suas disciplinas, de você se comprometer a determinadas coisas e falar às 7 horas. Eu tenho uma filha, eu tenho que dar atenção para ela, não posso deixar ela vendo televisão o dia inteiro. Então, tem uma coisa da gente, aí cabe à liderança ajudar as pessoas nisso. E alguns fazem melhores que outros. Aí, sim, o nosso papel de RH, eu acho que é educar. Porque eu falo direto isso para quem eu acho que está... Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não adianta você se matar durante um mês e cair morto ou pedir demissão no mês que vem. Não resolve o nosso problema. Então, como é que a gente mantém isso de forma sustentável, saudável, né? Porque o trabalho está aí. Clientes vão te ligar 10 horas da noite. Tem um time agora de vendas que eu falei isso. A gente precisa criar talvez uma coisa que cada dia da semana fica um call para receber ligação. Não dá para todos os dias, a qualquer hora, o cliente me ligar. E depois tem que também ver se é muito trabalho, será que a gente não precisa repensar, redistribuir, repriorizar o que a gente já tinha antes, só que agora com mais luz, né? Perfeito. Nayana, você quer complementar? Porque tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você também, e talvez você possa até emendar, e o Léo também, tá? Porque também foi colocada para vocês.
se vocês instituíram alguma forma de avaliação de produtividade, né? Primeiro a gente perguntou se está mensurando, né? E aqui se a gente está avaliando a produtividade é diferente da maneira do trabalho presencial. Então, o trabalho presencial, as empresas tradicionalmente, né, uma forma mais tradicional, conservadora de se avaliar essa produtividade, né? E a gente está falando de metas. Se vocês introduziram algum tipo diferente de avaliar essa produtividade no mundo digital, no mundo remoto. Não, nós mantivemos exatamente os mesmos, digamos assim, os mesmos processos que nós já tínhamos antes, até porque tínhamos práticas já muito estabelecidas virtualmente, por conta dessa questão da flexibilidade, do trabalho já acontecer muito remotamente. Então, muito se manteve. E a nossa forma de acompanhar a produtividade das pessoas já acontecia, né, nesse contato semana a semana. Nós já fazíamos, né, os check-ins semanais com os times, com as equipes, com as pessoas, e essa é uma maneira de alinhar as expectativas. Olha, isso é o que tem para ser entregue, como é que foi entregue na última semana, qual é a ajuda que eu preciso de você. Então, isso já é a maneira, né, o que os ajustes eram feitos e como era medido. Isso não alterou. Agora, o que alterou, sim, foi uma flexibilização muito maior para o que se estabeleceu. Ou seja, a possibilidade de falar, eu não consigo entregar, eu não estou bem, eu preciso de mais ajuda. Essa tolerância, né, digamos que, sim, apareceu a intolerância para o atraso, como o Renato colocou, apareceu uma questão de, eu percebo, de muito mais rigidez, talvez, com relação a quem de fato precisa estar. A gente não tem por que colocar mais gente nessa reunião que não precisa, não tem necessidade. Aquela coisa do enviar uma tonelada de e-mails só para sua informação, sabe? O famoso for your information. Não tem por que a gente colocar mais coisa onde não precisa. Então, houve uma simplificação do trabalho, eu percebo. A extensão daquelas reuniões que muitas vezes a gente colocava com muito mais tempo, porque tem né, você vai ou se deslocar, ou porque você acaba considerando que você vai chegar, vai falar um pouquinho de algumas coisas, e não, as reuniões encurtaram, muito mais direto ao ponto, com quem de fato precisa. Então, a produtividade também vem daí, né, de questões muito mais rápidas de se resolver, de perguntas muito mais objetivas, o que a gente precisa solucionar. Então, eu diria que tem... E as pessoas se sentindo mais, de fato, produtivas, embora cansadas. Mas eu percebo que, assim, trabalha-se mais horas, mas entrega-se muito mais, né? O comentário, quando a gente conversa com as pessoas, nossa, eu fiz essa semana, a gente entrega no final da semana, coisas que eu não fazia já há muito tempo, ou que eu vinha demorando para terminar, ou, né, ver muita rapidez na entrega. Mas só acrescentando, né, o que eu percebo? A liderança também precisa ser cuidada. Também é preciso olhar para essa liderança, porque ela também precisa de, muitas vezes, ajuda e cuidado, seja no preparo para lidar com esse time, né, que vai precisar de uma atenção, mas seja para conduzir as conversas que se tornaram cada vez mais difíceis também, porque tem novos tópicos que emergiram por conta da pandemia ou desse novo contexto de trabalho. Então, inclusive para falar da produtividade, tem horas que não vai dar para cobrar. Simplesmente porque apareceram. Não tem como. E a Mônica colocou aqui no chat algo também perfeito, né, Mônica? Se você controlava de alguma forma, né, a produtividade pela presença física, você vai ficar maluco agora. Você vai aprender que não é por aí o caminho. Eu acho que é uma provocação, e exato, tem muita gente que está surtando com isso mesmo. A Patrícia, e você foi respondendo praticamente a pergunta da Patrícia aqui no chat, acho que você nem conseguiu ler, mas no momento ela falou como é que vocês estão lidando com a questão de reunião, né? Que entra nessa angústia do 24/7. Parece que a gente tem reunião o tempo todo. Você já respondeu, dizendo que foi aprendendo também a reduzir isso e se tornar muito mais produtivo. Acho que a gente aprende. No começo, acho que aquele excesso, de fato, né? Precisamos informar todo mundo que o mundo está acabando, né? E chama todo mundo para reunião o tempo todo. Aí você vai entendendo como funciona, Patrícia, do que a gente tem visto aqui com várias empresas,
que não precisa necessariamente, como a Nayana colocou, né? Para o seu conhecimento, for information para todo mundo, não precisa, né? Vai condensando isso para ajustar. Pessoal, olha, eu simplesmente vou ter que encerrar, infelizmente, né? Já passei aqui 10 minutos do nosso tempo. Sem dúvida, a gente poderia fazer um Talks Tecnologia 2, né, para focar em algum outro aspecto aqui para continuar essa conversa, porque foi sensacional essa discussão, os cases trazidos, eu agradeço muito. Renato, os dados que você compartilhou, fantásticos, né? As pesquisas que vocês fazem nos ajudam muito a entender, de fato, esse mercado e as tendências, e que mundo é esse que a gente vai viver, né? Que Brasil é esse que a gente vai viver daqui para frente. Léo, muito obrigada pela sua participação também, fantástica. Mônica e Nayana, também super obrigada pela presença, pelo tempo, está aqui com a gente há quase 2 horas, né? Incluindo os testes, né? Que fazem parte do mundo digital. A gente testa tudo antes, então, muito obrigada mesmo pela participação de todos. Tivemos aqui um recorde de audiência, batemos 75 pessoas, estamos com 48 ainda aqui, depois de todo esse tempo também, um recorde de permanência. Então, agradeço imensamente a presença de todos, essa discussão é riquíssima, e a parceria da DP nesse evento, nesse terceiro evento. Teremos mais 3 aqui pela frente ainda, com outros 3 setores: varejo, agronegócios, e me ajudem aqui as minhas ajudantes de palco, né? A gente se sente quase na TV, a gente tem mais 3 setores até setembro, né? Mais 3 setores pela frente. Então, a gente se vê logo mais num outro talk. Foi um prazer, de fato, conduzir mais essa conversa aqui com vocês.